Oi, boa Ei, noite. Aline, tá bem, Aline? Vocês estão ouvindo a gente Oi, bem? Eu tô bem, e muito você? bem. Bem, tá super bem. Ah, que bom. Nosso enquadramento tá bom? Da última vez eu fiquei torta, só fui ver depois. Dá uma chegadinha só pra trás, Nina. Só um pouquinho pra te aparecer mais teu rosto. Tu é muito Assim? bonita. Assim, perfeito. E eu, tá bem Então tá aí? bom. Aline, não, você tá perfeita, tá ótimo aí. Joia, joia. Aline, muito obrigada por disponibilizar esse horário aqui à noite com a gente. Sexta-feira à noite, assim, eu agradeço muito, né? Eu sei que pra gente não é só estar aqui, tem criança por trás, marido por trás, cachorro para cuidar. Então eu sou muito grata, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar contigo, porque antes de qualquer coisa, tu é minha amiga querida. Então, pra mim, sexta-noite estar com uma amiga conversando é perfeito. Ai, que bom, graças a Deus. Aline, eu sei que assim, não precisa, mas só para a gente seguir o rito, se apresente. Eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Nina, né? Eu sou uma esposa do Marcelo, somos casados há quase 6 anos. Mãe do Bento de 5, Francisco de 3 e a Catarina de 1 aninho. Pode ficar à vontade. Bom, eu sou a Aline Brodbeck, casada com o Rafael, mãe de 5 filhos, né? Faço um apostolado virtual aqui pelo Instagram. Também temos um blog, eu e meu marido, trabalhamos com essa questão de cursos de catequese no lar, né? E eu trabalho muito com essa questão da feminilidade, né? Com a mulher, né? Do trabalho com a mulher. Perfeita, Aline, perfeita. E nós estávamos até conversando em privado, né? Quase que a gente conversou tanto em privado que quase que a gente fez uma live em privado, né? De tanto que a gente falou sobre isso. E assim, é uma coisa que eu acho que, não sei, eu acho que você foi um pouquinho diferente, né? Mas aqui foi mais ou menos assim. Eu, de repente, estava vivendo minha vida e precisei educar 3 crianças. E teve um momento que eu me dei conta que eu não sabia. Assim, não, eu simplesmente eu não sabia, né? Aí eu me dei conta do que era educação, me dei conta da responsabilidade daquilo, e agora eu tô aqui trocando a roda do carro em movimento. Ao mesmo tempo que eu estou buscando a minha educação, o meu desenvolvimento em virtudes e tudo mais, eu tenho que educar mais 3 crianças, né? E partilha um pouquinho como que você se deu conta de todo esse processo com a gente. Sim. O que acontece, Nina, é que a gente não foi educada para a maternidade e para o lar. A nossa geração, ela foi educada pela geração dos anos 60, anos 70, né? Da liberdade, do feminismo, da libertinagem e tudo mais. Por mais que nossos pais eram pessoas valorosas, acredito pela tua história que com certeza os teus eram, assim como os meus, eles estavam muito permeados por tudo isso e nos passaram isso. E nós também absorvemos isso, seja por um contexto social, seja pela mídia, seja por uma série de fatores, a gente assimilou isso muito fortemente. Então, a mulher que dizia, qual é o seu sonho, pequenininha, quero casar e ter filhos, é execrada, né? E eu não digo era porque ainda é hoje em dia. Se disser isso, Sim. se eu quero ser freira, todo mundo começa a rir, né? Agora, se assim, aí o meu sonho é ser uma médica de sucesso, uma mega empresária, olha que legal isso aí, muito bem, vamos bater palma, né? Nada contra, que bom, né? Que precisamos de médicas, precisamos de Sim. empresárias, de mulheres em postos diferenciados na sociedade, mas há essa questão não digo um preconceito, mas uma certa ojeriza, né, a função primordial da mulher. E é primordial porque, por mais que queira dizer que não é, é uma questão própria da mulher a maternidade. E para ter a maternidade bem vivida, ela precisa de um lar. Então, ela, para ter tudo isso, ela precisa ter noção do que ela vai passar. Então, o que acontece com a maioria das mulheres hoje em dia? Que é o que aconteceu contigo, comigo, algumas um pouquinho mais formadas, mas a grande maioria, talvez como nós, ou piores até do que nós, né? E que se deu conta assim, meu Deus, e agora? O que eu faço?
Eu tenho que cuidar de uma casa, eu tenho que cuidar de um nenê, eu tenho que dar atenção para o marido. Muitas ainda têm que ter tem o trabalho exterior, o trabalho da rua, e não dão conta de tudo e começam a surtar. E como educar uma criança nesse turbilhão todo que está passando? E a mulher, ela é o coração da casa. A mulher, ela é aquela que, digamos assim, dá um norte, né, para todas as situações da casa. Então, se a rainha vai mal, o reino vai mal. Então, a rainha tem que estar bem. Mas para estar bem, ela precisa de uma série de fatores. Ela precisa, em primeiro lugar, se educar. Então, é aquela história: ai, nasce um neném, nasce uma mãe. Então, se nasceu a mãe, essa mãe também vai começar a comer as papinhas, né? E aos poucos até tá forte, tá lá com um arroz e feijão. E quando chega no quinto filho, pensa, nossa, tô super forte. Não, não, ainda não, tenho É um muito que processo. aprender, né? Mas com certeza que já tem uma bagagem que eu já não tinha com a primeira, né? Então, quando nasceu a Maria Antônia, eu já tinha lido alguma coisa e tal, mas eu achava que era tudo muito natural. E eu vim de uma família que, embora seja grande, que quase não tive contatos com nenê. Eu quase não tinha nenê. Eu fui pegar um nenê no colo, eu já tinha mais de 10 anos, né? E não cheguei a conviver. Como antigamente as mulheres, na nossa época, com 10 anos, já era. Eu vejo a minha filha Maria Antônia, assim, eu fico encantada de ver, porque ela é uma babazinha perfeita para o Santiago, né? Ela é carinhosa, ela faz dormir, ela troca a fralda, ela dá leite, ela aquece leite para o mano, e ela vai ter uma bagagem que eu não tive, né? E que muitas vezes eu ouvi de uma geração dos meus pais a questão de famílias numerosas, de que, ai, coitada da mais velha, que teve que cuidar dos filhos, dos irmãos, coitada. E eu, coitada em termos, se realmente foi jogado a ela uma responsabilidade que não era dela, de, ó, tu tem obrigação de cuidar dos teus irmãos, bom, aí coitada mesmo. Mas privar uma criança de 10 anos de poder conviver, ou até menores, como as outras manas gostam também, e brincam e também me ajudam, né? E o irmão também, o próprio Bento, né? Para ser um pai bom, é uma questão assim de até uma crueldade, né? A gente poder propiciar isso é uma bênção de Deus. Né? E acho que isso aí tu até pode falar, né, Nina? Porque tu também é de família numerosa, tu também pode dar um testemunho nesse aspecto. Eu não sei se já contei aqui, eu sou mais velha de 6, né? Então, tudo que a Isso. Maria Antônia tá fazendo aí, eu também fiz. E teve uma coisa muito interessante também, que minha mãe trabalhava em casa, e ela trabalhava fazendo bolsa, sabe? Bolsa mesmo, essas de couro e tal. E assim, tinha dia que a gente dormia 1 hora da manhã para fazer bolsa, né? Ajudar ela no que podia. E tinha dia que era 5 horas da manhã, a gente estava acordando para retomar os trabalhos. E era bordado que ela fazia sapato, minha mãe costurava peça íntima. Minha mãe era o tipo de pessoa assim que ela é, né? O tipo de pessoa. Ela é até muito nova, ela tem 48 anos. Meu filho mais velho tem 5 anos. Então ela foi igual com na casa dos 40. Então, assim, ela é uma pessoa muito forte, né? E até engraçado que linka uma coisa no outro, que minha mãe me ensinou muita coisa. E de uma das coisas mais interessantes é nunca desistir. E Aline, inclusive a gente se conheceu num blog, num grupo muito antigo do Facebook, né? Voltado para mães. E eu lembro que nesse grupo eu postei um texto, mas um texto assim, quase um livro, né? Que eu falava como minha vida de mãe com um menino de 3 meses era difícil, né? Eu lembro lá que falava assim, alguma coisa assim: ah, vocês acreditam que viraram para mim e falaram que eu não tinha leite? Eu tinha leite. Vocês acreditam que teve gente que me ligou 3 vezes, sabendo que eu estava com recém-nascido? Então, assim, hoje eu vejo, dá vontade de pegar aquela pessoa ali do passado e falar: minha filha, acorda, a vida não é isso, né? E você falando um pouquinho antes, né, de criar os filhos, às vezes, para ser um bom profissional, as filhas, especialmente, muitas vezes, e também os filhos, um bom profissional e negar a realidade dele como humanos, é aquele ditado antigo, né? Mira no céu e acerta no purgatório. E muitas vezes de criar a menina lá para ser uma médica de sucesso, uma arquiteta de sucesso e tudo mais. Aí a menina chega numa idade que ela não, ela começa a se questionar, não encontra o sentido na vida. E é o tema do nosso live, né? Como que a gente
educa uma criança, ensina ela a ter uma vida com sentido, se muitas vezes nem nós mesmos encontramos uma vida com sentido, né? Aí fica lá a mulher com um bebê, sem saber o que que é, né? Tratando, sentindo saudade da vida quando ela era apenas mãe de pet ali. E ela fica totalmente desencontrada, infeliz, né? Distoante do próprio lar, da própria família, porque ela não teve uma base sólida para viver o que ela precisa viver hoje. Então eu vejo assim que o ponto, né, o norte da nossa educação, da criação dos filhos, é totalmente assim, desencontrado, porque antes a gente criava o homem para ele ser um homem livre, né? Depois para ser um homem bom, assim, seja bom. Depois para ser um bom cidadão, depois para ser um bom profissional. E hoje a gente não tem um homem livre, a gente não tem um homem bom, a gente não tem um bom cidadão, a gente não tem um bom profissional, e o ser humano simplesmente olha no espelho e não encontra sentido na vida. Aí faz todas essas coisas aí que nós sabemos que as pessoas fazem e tudo mais, né? Pois é. Nina, tá meio travado, eu não sei se para os outros tá, mas para mim de vez em quando dá uma travada assim na tua internet, não sei. O Não sei se é meu para mim. dá uma travadinha no É, seu. o teu, o meu não, o meu por enquanto tá Então, tranquilo. o meu dá uma travadinha no seu quando eu vejo. É, o Mas o meu áudio tá também? muito bom. Uhum. Ah, Mas eu não, acho o que teu tá travando. Pode ser do Insta mesmo. pode. Mas dá pra ouvir bem. Isso. Então é isso aí, né, Nina? Então isso que tu falou é muito perfeito, assim, de dizer assim que, olha, a gente no final não tem nem profissional bom. Por quê? Porque a base é a família, né? Uma família bem estruturada e uma pessoa sabendo o que ele tem que fazer dentro da posição social que ele está, bem formada, ele vai servir melhor à sociedade, né? Então imagina criar lá um reizinho, né? Um filhinho de mamãe, reizinho que vai na sociedade um baita de um egoísta, pode ser o melhor cirurgião plástico do mundo, mas se ele for um ser humano insuportável, não vai ter nem equipe que queira trabalhar com ele, né? Então a questão toda é saber que nós somos feitos para servir. O ser humano foi feito para servir, não para ser servido. Isso daí eu tento incutir muito nos meus filhos. E eu aprendi isso sendo mãe, né? E como o serviço é bonito. Então, mas como é que tu aprendeu isso? Eu todos os dias eu olho para a cruz e olho que Nosso Senhor morreu servindo-nos, sem precisar fazer isso. Então, eu todos os dias eu tenho que me lembrar que eu também tenho que morrer um pouquinho para poder tentar chegar a Cristo. Então, eu nasci para servir. E como eu vou servir? Primeira vocação da mulher é ser mãe. Eu quero servir melhor a minha família, aos meus filhos. E como eu vou servir? Aí que entra a questão, né? Como eu vou servir? Porque eu oferecendo esse serviço, eu sendo boa, eu vou estar desempenhando bem, perfeitamente o meu papel, né? E como servir? Em primeiro lugar, eu tenho que servir sendo a alegria do lar, sendo alegre, mostrando um sorriso bonito, né? Os meus filhos, o meu marido, é óbvio que eles têm que partilhar das minhas angústias, das minhas tristezas, né, e tudo mais. Mas normalmente nós não temos, graças a Deus, né, as pessoas comuns, digamos assim, do dia a dia, não tem tantas tristezas para viver com a cara amarrada. Tem gente que levanta com aquela cara horrível, passa o dia inteiro e os filhos estão lá vendo aquela mãe carrancuda, aquela mãe triste, aquela mãe braba. Né? Eu sou mais séria, né? Eu tenho um temperamento um pouco mais sério, né? Eu não sou de grandes sorrisos, mas eu procuro ser pelo menos delicada com meus filhos, gentil com eles, né? Não gritar, procuro, né? Me esforço para ser isso. Outro aspecto que melhora o ambiente da casa é uma mãe bem arrumada. Né? Eu não estou dizendo que tem que andar de escarpã dentro de casa, tirando o paninho de escarpã, né? Mas minimamente bem arrumada, né? Penteada, pelo menos com um brinquinho, um batonzinho para alegrar um pouquinho o rosto, né? Uma roupa que não seja rasgada, velha, feia, não precisa comprar, sei lá, uma Dolce Gabbana, nem nada, né? Mas tenta botar uma roupa assim, bem trajada, limpa,
né? Andar bem e procurar mostrar, expressar mostrar uma expressão alegre dentro de casa. Isso já vai modificar muito, não só o astral da casa, não só vai melhorar a questão dos filhos, né? Não só vai melhorar a relação íntima com o marido, vai melhorar também o próprio astral da pessoa, o próprio emocional da pessoa, né? É bem verdade que às vezes a gente passa o dia inteiro e não consegue se olhar no espelho, mas uma passada que dá no espelho e às vezes a gente se olha e diz, ai meu Deus, que horror que eu tô, sabe? Isso daí mexe com a gente. Agora, dá uma passada e diz, olha, ufa, apesar de tudo, né, eu consegui pelo menos estar digna, né? Cabelo penteado, pode até estar com uma colinha, não deu tempo, mas um brinquinho e um batonzinho, eu estou digna. Né? Não deu uma maquiagem, não deu uma roupinha melhor, mas estou digna. Isso melhora o próprio astral da pessoa, a pessoa se sente melhor. E já é uma maneira de se educar, né? Educar sua vontade. Porque é claro, evidente, que quem é de nós, ainda mais agora em época de quarentena, que tem vontade de botar uma roupinha melhor, de se arrumar e tal, né? Às vezes a gente dá vontade de passar até de pijama o dia inteiro, né? Tem dias que a gente diz assim, ai meu Deus, eu não quero nem tirar o pijama. Para que eu vou lavar louça? Eu vou dar banho em criança, eu vou me molhar toda, vou ter que ir lá lavar chão. Ai, para que eu vou me arrumar? Né? Então já não pensa assim, já pensa de cara, já pula na cama, já se ajeita, porque esse pensamento já é um pensamento que te derrota, que te põe para baixo e que te deseduca. E é a mensagem que tu vai passar para os teus filhos, né? De preguiça, de falta de vontade de dar para o outro, falta de vontade de servir, de estar junto com o outro de bem, né? Tudo isso são pequenas coisas do dia a dia que vai servindo. E outra coisa também, Nina, que eu já te passo a palavra, mas assim que eu acho que é muito importante. A mãe, principalmente a mulher que está só dentro de casa, ela tem que estudar, ela tem que se Tem. informar, ela não pode desleixar a parte intelectual. Não só na questão da formação intelectual, como também na questão de formação quanto mãe. Existem livros excelentes aí, né? E não precisa nem ser cristão, nem ser católico. Tem, por exemplo, Encantadora de Bebês. Eu gosto muito. É óbvio que não é minha Bíblia, que tem coisa ali que eu não concordo, que eu não vou seguir o pé da letra, mas que tem muita informação, muita coisa legal. A gente lê, né? Às vezes os filhos estão passando por algumas fases e a gente acha que é birra, que é manha, e isso irrita, e a gente perde a paciência, né? E às vezes esses livros, alguns truques, alguns macetes, explicam, olha, agora é a adolescência do bebê, são picos de sono, é a janela do sono, parará, aquela coisa, tudo isso eu aprendi e fui absorvendo, então eu acho muito tranquilo, né? Às vezes as pessoas falam, 5 filhos, como é que tá? Eu acho tranquilo, porque não só tem essa questão assim da mentalidade do servir, mas porque eu fui me formar, eu fui estudar, eu fui pesquisar, né, como lidar com um bebê, puericultura, né, o que esperar de uma criança, tudo isso tem que ser estudado. E você falou ali, né, bem legal, porque hoje em dia, né, a gente fala, ler um livro, né, é tão difícil. Uma coisa que eu achei muito interessante no Instagram é porque, assim, quando eu ficava perdendo tempo, né? Você sabe o que é isso? Perder tempo ali com o celular na mão e tal. A gente tá sempre com o celular por perto. Eu ficava perdendo tempo. Aí teve um momento que eu me dei conta que eu não sabia conversar. Veio um rapaz, né? Eu trabalhei muito tempo com livros. Aí veio um rapaz conversar comigo sobre um livro. Eu fiquei igual Chaves ali dando piripaque, sabe? Aquele episódio lá do Chaves, porque eu não conseguia conversar. Eu tinha medo de falar besteira, de falar uma frase errada. Eu falei, gente, né? Isso me deu um choque. E eu falei, gente, vai chegar um momento na vida dos meus filhos, a criança tem essa fase, né? No primeiro ano ali, ela não sabe onde acaba e começa ele e a mãe, né? Para ele é uma coisa só. Depois tem um momento ali que ele conecta ao pai e ele acha que ele e o pai tem que ser ali os parceiros para ficar sempre junto. E ali em torno dos 10 anos, ele já coloca em xeque toda a família. Ele faz um certo rompimento ali com a família, entra na adolescência e procura outros vínculos. E vai chegar um momento na vida dos meus filhos que eles vão ser confrontados com muitas realidades. Né? A gente não vai ser, em algum momento vai ser. Pode ser daqui 1 minuto ou pode ser daqui 10 anos. E eles vão procurar uma resposta. Se ele vê o pai e a mãe como duas pessoas burras, né? Ele vai falar, não, aqui
sei lá, aquela pessoa ali de fora que tá dando uma instrução totalmente contrária a tudo aquilo que eu vivi na minha vida, é que tá certo, porque meu pai mal sabe falar, mal sabe escrever, aquela pessoa ali fala bonito, né? Por que que é meu pai que tá certo? Então, então a gente tem que se preparar para também ser um exemplo até de intelectual com os filhos, né? Que bonito, as crianças pequenas. Tudo ali ela vai dos pais. Não, pai, o que, que é isso? Não, o que é isso? Né? Aí teve um momento que as perguntas do meu filho de 5 anos começou a ficar um pouquinho difícil. Eu conseguia responder tudo e respondia bem, né? Eu falei assim, não, agora meu filho eu tenho que consultar. E teve um momento que eu falei com ele assim, mãe, quando ele teve um momento que ele falou uma mentira, eu falei, filho, eu sei que isso não é verdade. E como você sabe? Eu falei, eu vou descobrir, se não for verdade, eu vou descobrir. Eu falei, porque as mães sabem tudo. Eu falei com ele, né? Aí chegou um momento que eu parei de Isso. conseguir responder ele, e ele falou assim, mãe, eu tô achando que as mães não sabem tudo, mas assim, ele sabe que é na gente que ele vai conseguir respostas para as questões da vida. E assim, a gente não nem quer ser, né, ser o único, né, fonte de informação dos filhos. E quando os filhos veem que a gente está lendo, que a gente está estudando, hoje, graças a Deus, tem tanto bom curso, né? Vai lavar uma vasilha escutando alguma coisa, né? Você tá ali, às vezes, perdendo tempo, acompanhe páginas boas de gente que te ajuda a crescer, porque vai chegar um momento da sua vida que você vai ter questões que o que vai responder, às vezes, é um livro que você leu há 5 anos, é um curso que você viu há 3 anos atrás, porque a vida não é assim, né? Ah, o problema está aqui, a solução está aqui. A gente vai se nutrindo ao longo da vida para, diante do conflito, do confronto, a gente ter uma resposta. É verdade. E assim, aí às vezes as pessoas, mas os pais antigamente às vezes não tinham estudo e tal, mas eles tinham uma sabedoria que a nossa geração não tem, que se perdeu, né? Então tinha às vezes lá na roça, né, lá para fora, nas fazendas, né? E aqueles pais que criavam as famílias numerosas, depois sentavam depois perto do fogão a lenha, na beira do fogo, ali para conversar. E passava aquela sabedoria, aquela coisa impressionante, assim, que se perdeu e que nós temos que resgatar, né? Esse sentido da família, esse sentido de passar valores, de transmitir valores. Mas para tudo isso, a gente tem que se educar. E outra questão muito importante da própria educação da gente para poder mostrar para os filhos é bem o que tu falou. Às vezes a gente está ali, né, com o celular, fica ali horas e horas e horas. Eu tenho uma conhecida minha, até de internet, assim, ela não é uma pessoa conhecida, mas ela, há muito tempo atrás, ela falou uma coisa e mexeu muito comigo, né? Quando eu ainda tinha eu estava grávida da Tereza, da minha terceira filha, eu tinha a Antônia pequenininha, bem pequenininha, e assim, estava surgindo ainda muita coisa, ainda não, né? Não tava esse boom agora, né? Era ainda meio mato a coisa aí, mas assim, o celular, o pessoal ainda estava assim, né? Boom, descobrindo e tal. E ela dizia: quando eu estou com os meus filhos e a minha família, meu permanece parado, desligado ou ao lado sem eu mexer, porque eles têm que entender que a minha prioridade é eles. Então, não é que uma mãe não vá ali de vez em quando, uns minutinhos, até porque a gente sabe que é uma coisa, né, conturbada, ou ver uma mensagem, uma coisa. Mas se aquilo também está te prejudicando, eu tenho amigas minhas que tiraram o Facebook, tiraram o Instagram, né? Por quê? Porque aquilo estava sendo fonte de distração. Né? Então, em vez de elas assim estarem ali, por exemplo, deu as tarafinhas, os filhos estão todos, agora sim, vou dar uma sentadinha, vou, né, mexer. Não, aí e fica a louça, e fica a roupa, e aí eu acho que quem tem obrigação é o meu marido, porque eu também trabalho, e aí começam as brigas, e os meus filhos, e dou uns berros, atirada no sofá, sabe? É uma coisa que é ruim para todo mundo, não é um ambiente legal. Né? Sai um pouquinho, se vê olhando um pouquinho, como a Nina falou, né? Então, quer mexer no celular? Então, vamos botar uma coisa útil, vamos botar uma live legal para assistir, né? Vou lá na Nina, vou pesquisar umas lives legal, vou ver outras coisas, botar uns vídeos bons no YouTube, tem muita gente bacana, muita gente legal. E vou lá, vou dobrar uma roupa, sei lá, vou lavar uma louça, já chamo um filho, já engloba junto na história. Eu gosto muito, Nina, de fazer de botar, eu tenho o aplicativo do Terço no meu celular.
Então, eu gosto muito de botar, até porque eu gosto fico lavando a louça, secando a louça com terço. Aí, dali a pouco, vinha sempre um, principalmente os pequenininhos, gosto muito, vão lá, trazem o tercinho na mão, na mão, ó, mamãe, eu vou rezar aqui contigo. Eu digo, tá, então tá. Aí já vem um, já seca uma louça, né? Já chama outro para arrumar uma cama junto com a mãe. E quando a família pega junto, digamos assim, né? A coisa parece que anda. Por exemplo, a mãe, né, que fica gritando com os filhos. Lano, arruma o quarto, liguei, que horror. É uma coisa assim horrível. É muito mais eficiente, né, a mãe chamar o filho, englobar, vamos ver isso aqui. E essas roupas, faz isso, faz aquilo outro. Até porque eu mesmo, como são 5 pequenininhos, a mais velha com 10, depois vai, né, as idades diminuindo, eles meio que se perdem, eles começam a brigar, aí eles não arrumam nada. Então, eu tenho que ir lá, né? E gerenciar. Fulana faz isso, eu dou as tarefinhas de acordo com a idade. Esses dias eu fiz assim, aí o que eu fiz? A Antônia, ela é melancólica, bem melancólica e muito metódica. Então, ela tem assim, eu tenho uma caixinha ali que elas guardam os creme de cabelo, chiquinha, aquelas coisas assim, as coisinhas de cabelo e tal, esprezilim. E tinha virado um creme ali. Eu digo, filha, arruma pra mãe, limpa tudo e perfeito. Para o melancólico organizar uma coisinha assim é perfeito, né? A Tereza é uma sanguínea e ela tem uma força de vontade incrível, assim, para uma faxina. Chamei Tetê, vai ali na sala e dá uma ajeitada na sala para a mãe. Maravilha. A Luísa, ela é pequenininha, mas ela é uma colérica, assim, quase que 100%, tipo o pai dela, assim, bem colérica, né? O Bento é um colérico meio melancólico. Chamei os dois para secar a louça junto comigo, porque o colérico, ele tem essa liderança natural, né? Então, às vezes, ele se ultrapassa naquela liderança. Então, eu tenho que estar meio supervisionando, meio dando uma puxada, né? Então, botei junto de mim e a coisa fluiu, né? E quando vê, tava tudo arrumadinho, tudo prontinho. Bom, agora, né, todo mundo ajudou a mamãe, vão ganhar um prêmio, vamos dar uma passeada, vamos sair, vamos dar uma volta na quadra, né? Vamos num parque aqui que tem umas árvores aqui perto de casa. E eu acho que isso tudo é uma questão assim de, claro que era muito mais cômodo para mim eu ficar tirada vendo um Netflix. E dar desculpa, é domingo, é sábado, tal, não vou arrumar nada, não vou fazer, eu preciso descansar, né? Mas eu também tenho que me modificar, né? É que nem assim, eu acho fantástico, Nina, essa tua iniciativa do acordar cedo, né? Da hashtag Antes da Aurora. Eu acho incrível isso, né? Eu ainda pretendo conseguir, alguns dias eu consigo, mas eu já não tenho coragem de te marcar, né? Porque alguns eu consigo, outras eu falho e tal, porque eu fico na função do Santi, né? Do meu bebê. Às vezes ele acorda às 6 horas, fica meio manhoso, aí fico com ele na cama. Mas eu acho incrível essa iniciativa, porque ela, quando a gente acorda cedo, mais cedo que a casa, né? Mais cedo que os filhos, a gente tem tempo pra gente. Porque se a gente acorda já no atropelo, aquilo parece que o dia fica todo conturbado. E eu acho que isso aí tu pode falar com maestria. Aline, e assim, eu sempre conto, né? O pessoal acha, nossa, você acorda cedo é porque você é uma pessoa muito disposta. Eu falei, gente, não. Eu já dormi no assalto. Eu já dormi com a casa sendo assaltada. Eu abri assim, o ladrão tá tentando entrar. Minha tia xingou ele, eu tava dormindo na casa da patroa dela, né? A minha tia foi lá, xingou o ladrão. Aí eles começaram a discutir, ele fugiu. Aí eu falei assim, bom, foi embora, eu voltei a dormir. Eu nem levantei, só olhei pro lado, assim. Aí eu acordei com um coturno do meu lado, assim, é o policial, coitado, se esforçando pra tentar passar ali pra, né, ver uma vistoria, pra ver se é alguma coisa. Eu falei assim, já caí da cama dormindo, já me deram perdida no bairro, eu tava dormindo debaixo da mesa. Então, assim, dormir pra mim era assim, nossa senhora, quando eu tive filho, minha família achou realmente que eu ia perder a criança. Tipo assim, que eu ia deixar ele rolar da cama, porque era bem realmente bravo, né? Só que teve um dia, Aline, que eu falei, bom, a vida tá acontecendo. E assim, ou eu reúno toda a pouca força que eu tenho, porque a gente não é forte, né? A gente tem uma tendência enorme para tudo que não é bom. Comer é bom demais. Mas nossa tendência é viver para porcaria, para viver, né, cultivando ali só o que não presta e tudo mais. Quem acorda pensa, não, agora eu vou comer um brócolis, né? Não é isso que a gente quer. Né? A gente tem tendência para deitar
o nosso curso natural é como se fosse uma correnteza, né? Nosso curso natural é ir, em algum momento, se a gente não luta contra esse fluxo, a gente cai na correnteza, né? A gente cai né, numa cachoeira, num desfiladeiro, alguma coisa assim. Então, ou a gente luta com toda a pouca força que nós temos na direção contrária, ou em algum momento, se você só seguir o fluxo, vai chegar um momento que você vai desabar. E nesse momento não é só você, né? Você desaba e a família inteira vai com você. A Lady Helena, ela falou uma frase que eu achei fantástica, fantástica. Ela falou assim que a mulher é o relógio da praça. Aquele relógio fica ali no meio da praça, né? Essa cidadezinha pequena, eu acho que você conhece também. Aí o padeiro atrasa, perde a hora, ele olha para o centro, né? Para o relógio que está ali na praça. As pessoas querem ir na celebração da missa, eles olham ali para o relógio para ver o que ele está pedindo. E a família é a mesma coisa. Todo mundo ali olha para a gente, esperando nossa reação para alguma coisa. Né? O que a mãe vai fazer? Né? Que hora a mãe tem na missa? Que hora que a mãe vai rezar? Como a mãe está vestida? Né? Eles não olham a roupa de pai, assim, eles olham. O Bento fez um desenho que ele me desenhou de vestido, com cabelo grande, dançando na chuva. Eu tenho pavor de água fria. Mas é essa visão que ou ele tem de mim, ou ele quer cultivar de mim feliz, dançando na chuva com vestido, né? E toda vez que eu visto um vestido, assim, eu sou muito tranquila com esse negócio de calça e vestido, eu uso ambos, né? Embora eu acho que vestido valoriza mais a saia. Mas quando eu uso vestido, meus filhos mudam. Eles falam, não, a gente pode bater na mamãe e na Catarina porque elas são mulherzinhas. Eles querem dizer, a gente precisa protegê-las. A gente não pode, assim, brigar, né, perto delas. Elas não podem carregar peso das compras, porque elas são mulheres. E a mulher muda a casa, é fantástico, porque eu já tentei acordar cedo antes. Aí eu começava a acordar cedo, aí era uma criança, era o meu marido, era alguma tarefa, e eu não conseguia, né? Aí eu comecei a acordar. Aí agora eles sabem que aquele horário ali é o meu horário. Eu tô acordando por um motivo. Aí todo o resto se movimentou em torno disso, sabe? Não, meu norte é esse. Minha mãe tem aquele momento, então, se ela tava na sala rezando, eu vou chegar calado, eu vou ficar lá perto. Ou vou continuar na cama até ela terminar. Então, é impressionante que quando a gente muda, tudo muda ao redor, né? E não adianta, às vezes a gente quer um filho ordenado, um filho obediente, um filho feliz, né? Que mãe que não quer um filho feliz, um filho que alimenta bem. E quando eles olham pra gente, a única referência que eles têm tá tudo desordenado, né? Tá toda aquela bagunça. A mãe, quando quer, ela fala pro filho comer verdura e carne, mas ela tá ali comendo doce escondido um atrás do outro, né? E a gente que a criança não tá vendo, e a criança tá vendo. Tá vendo e observando. E eu não sei você, aqui em casa eu tenho um filho que é meu espelho. Tem hora que eu vou chamar a atenção dele, eu faço um exame de consciência antes. Talvez você deve ter uma coisa assim também. Então, eu olho assim, eu preciso ser capaz de ser melhor para que aquela criança saiba que ela também é capaz de ser melhor em algum momento. Entendeu? É isso aí. Não, e uma coisa que tu colocou muito bem, a gente tem que aprender a educar os sentidos, né? Porque a gente vai educar os sentidos da criança, né? Ainda hoje eu falava com a Lulu, que a Lulu hoje eu estava trabalhando os 5 sentidos com ela. E realmente é os sentidos mesmo, né? A gente tem que educar a audição. Então, como é que eu vou ouvir? Eu, Aline, eu gosto de ouvir eu chamo de fast food musical, né? Gosto sim de vez em quando ouvir, né? Uma bobajada lá, um Raça Negra, sei lá, até uma Beyoncé de vez em quando, assim, para dar uma animada. Eu não vou ficar ouvindo isso o dia inteiro na frente das crianças. Por quê? Porque eu não quero que eles cresçam achando que isso é música. Isso não é música, né? Então, vou lá, eu boto uma música clássica, eu procuro botar bons rocks, botar boas músicas, boas MPBs, enfim, eu procuro formar musicalmente o ouvido dos meus filhos, né? Então, isso eu também tenho que me educar. Por quê? Porque eu vou ouvir de vez em quando, assim como o paladar. Né? Eu, graças a Deus, eu como tudo que é verdura. Eles dizem, um dia nós vamos achar alguma coisa que a mãe não gosta. Mal sabe eles, né? Que tem algumas coisas que eu não gosto mesmo, por exemplo, beterraba, mas hoje
mesmo comi, por quê? Porque eu sei que é necessário. E eu queria que eles me vissem comendo, né? Até para dar exemplo para eles. E eu vou lá, vou preparar verduras, vou preparar legumes, e alguma coisa eles têm que comer. Eles gostam de brócolis, eles gostam de tomate, então uma cenourinha crua ralada, ou dou partidinha para eles, né? Vou educar o meu paladar, né? E se é para comer um docinho que seja bem escondido, né, Nina? Bem escondido deles, para que eles não vejam e também não achem que seja, né, correto a mãe ficar comendo, né, toda hora um doce. Outra coisa assim, educar a visão, né? Preferencialmente longe de telas. Se me pergunta assim, tu tem TV? Tem, eles vêm, a gente é bastante tranquilo em relação a isso. Mas se me perguntasse, tu acha que deve ter? Eu ia dizer assim, ó, a preferência é que não, nem tem, nem mostra, não apresenta, tá? Bota livros, de vez em quando um filme lá que outro, né? A gente tenta cortar bastante a TV aqui em casa, porque realmente, assim, o uso de telas, celular, meu filho tem, não, a Maria Antônia tem, mas o acesso dela é muito restrito para essas benditas aulas virtuais, aquela função toda, né? Mas é muito restrito, tanto que está um mês numa prateleira lá e a gente não pega, né? Então, assim, bons livros, mostrar obras de artes bonitas, não obras modernas, aquelas coisas horríveis, né? Mostrar a paisagem. Esses dias nós íamos, meus pais têm uma fazenda, e nós voltávamos. A paisagem que tem da fazenda até a nossa casa dá uns 20 minutos mais ou menos carro, né? Na estrada. E a paisagem é lindíssima, né? E a Nina é de Minas Gerais, e o Rafa foi a Minas, e ele é apaixonado por Minas Gerais, que é lindo. E tem algumas coisas aqui que segundo ele, lembram Minas Gerais, né? Então, aquelas montanhas, assim, aquela casinha lá longe. E é muito bonito. E isso tem que ser ensinado também os filhos. Olha que lindo, olha lá a paisagem, olha os pássaros, né? Isso a gente ensina também os filhos. Então, também a gente também tem que se educar visualmente, principalmente para observar essas coisas belas que Deus deu e também ensinar a eles que isso tudo é de Deus, né? Assim como a audição, a gente gosta muito de botar, às vezes, canto gregoriano, polifonia, porque é muito importante também que eles identifiquem o que de Deus é belo, para não cair nesse erro do modernismo que está acontecendo com coisas, né, horríveis. E também até o próprio olfato, vamos falar, né? O olfato. Eu gosto muito de botar aromatizante, cheirinho bom, casa limpinha, casa arrumadinha. Isso tudo também é higiene mental, né? Então a gente educa os sentidos, educa tudo isso, e no momento que a gente se esforça para educar isso nos filhos, a gente também está se educando, porque a gente abre mão. A gente abre mão da guloseima, a gente abre mão da música ruim, a gente abre mão de ver a novela, né, de ficar passado na frente de uma televisão, e tudo isso nos edifica. E no momento em que a gente está se edificando, os filhos estão observando, eles estão lá o tempo inteiro vendo, né? E aí eles perguntam: o que é isso? O que tu está ouvindo? O que tu está vendo? Né? O que tu está fazendo, mãe? Posso fazer junto? Quero ver. As minhas meninas gostam muito de fazer bolo. A gente sempre tem bolo feito em casa, eu faço pão. Então, a Antônia já sabe fazer bolo, a Tereza também. E tudo isso a gente, né, eu procuro trazê-las ao lar e ensinar isso aí para elas e ir mostrando que isso tudo é bom, são coisas boas que vão edificando. Mas claro que isso exige, né, Nina? Não, perfeito, perfeito. E uma coisa que é válido falar ali, né? Porque assim, eu não sei como que é isso, mas essa coisa de educar os sentidos, a princípio não é bom, não. Não é uma coisa confortável, assim, que você faz, não, e agora é tudo muito lindo. É realmente uma coisa meio dolorosa. Eu lembro que o pessoal falava, tem que escutar música clássica, tem que escutar gregoriano e tal. E eu colocava pra ver, eu falei assim, gente, esse negócio aqui é muito ruim, como que, né? Isso não é agradável. Aí eu fui insistindo. Hoje foi eu que coloco pra escutar. Tem hora que eu paro lá e digo, não, agora eu quero escutar esse canto gregoriano, esse canto clássico. E assim, é muito importante dizer que às vezes a gente fala umas coisas assim, literatura, né, canto gregoriano, fala, tá tudo muito elitista, né, tá tudo muito superior ali, e não é. Eu falo, gente, é justamente por saber quão baixo nós somos e quão mais baixo ainda podemos chegar, que nós devemos apoiar em algo mais elevado para não ir tudo para as cucuias, né, porque
a gente já tem uma tendência à queda, a gente já tem uma tendência a se rebaixar. Então, e se a gente está ali, se a gente não vive conforme aquilo que nós cremos, aquilo que é bom, aquilo que é elevado, a gente vai acabar crendo e vivendo conforme aquilo que é mais baixo, se a gente não se apoia em algo, né? Se apoia em pessoas. Eu sempre falo com o pessoal assim, copia os outros, copia mesmo, porque copia gente boa, né? No jeito de escrever, no jeito de desenhar, no jeito de falar, copia, penteado, roupa, pode copiar. Porque diante da importância do que é ser verdadeiro, né? Ser bom e ser belo, é irrelevante ser ou não autêntico. Ah, tem que ser autêntico, não. Imagina, né, que bobeira ser autêntico, né, diante da importância do que é ser verdadeiro. Então, a gente vai, né, com certa dificuldade, com certa dor, com esse certo rompimento com uma certa realidade, e assim nós seguimos. Porque eu esqueci quem fala, não sei se. Eu vou lembrar, o pedagogo fala muito, mas ele fala que educar a criança é dar a ela uma vida com sentido, né? Ensinar a encontrar sentido na vida. Isso é o que a gente faz, não é viver uma vida com sentido, mas simplesmente ser um ser fisiológico, né? Ah, deu fome, vai lá, come, né? Vai no banheiro, vai lá. A gente não é diferente de um animal. Só que o animal, para tristeza de Deus, ele morre o corpo e a alma de movimento, né? Que não move junto. E a gente não. A gente tem algo maior do que essa realidade, né? A gente vive um pouco mais depois da morte. E eu acho que é nesse momento que nós vamos olhar para trás. Se eu não me engano, é Ortega y Gasset que fala que a única prece, né? A única desejo bom mesmo é dos náufragos, né? Você está aí, naufragando. O que você pensa? Né? O que você lembra? O que você lembra? Você lembra de Deus? Você lembra dos seus filhos? Não, eu queria ter sido melhor para meus filhos. Queria ter sido melhor para meu marido. Eu queria ter sido uma pessoa mais piedosa, né? Então, ali, diante da morte, de quem você lembraria? E no fim é isso que importa, né? Tem duas coisas que a gente tem que estar preparada: para a comunhão e para a morte. E no fim são os mesmos requisitos ali. É isso aí. E uma coisa assim, né, Nina, que me marcou muito uma vez, a nossa amiga Daphne, algumas pessoas conhecem, ela me falou né, para nós, no grupo, uma vez, e eu gravei muito isso, o cuidado com o tempo que Deus nos deu, né? Como a gente às vezes desperdiça esse tempo. O que fazer com esse tempo? O mínimo, o micro espaço de tempo, às vezes, a gente desperdiça com tanta bobagem, né? Eu não estou falando que não tem que se descansar, que de vez em quando não tem que ver, sei lá, uma comédia romântica, né? Ou jogar uma conversa fora. Não é isso, não é. Eu não estou falando no utilitarismo. Acho que é bom a gente também colocar, porque às vezes as pessoas confundem isso e aí se exaustam, né? Ficam exauridas. E acabo descontando em casa, né? O ser humano ele tem que ser bem temperado, ele tem que saber bem se colocar, né? Então, estou falando mais da questão assim, olha, tá tudo bem, tô com disposição, então eu vou lá, em vez de eu buscar, sei lá, vou fazer um curso, fazer alguma coisa por alguém, uma coisa boa, enfim, vou cuidar de plantas, ou vou estudar mais, né? Vou me dedicar a um apostolado. Não, eu tô lá, né, olhando o ar, né? Eu tô de perna para cima. Então, e isso que tu colocou é muito importante. O que nos diferencia dos animais é essa questão da racionalidade. A gente pode, né? A gente não é uma planta, a gente não é um bicho para agir, um animal que vai agir sobre sentidos, ou uma planta que vai lá ficar parada. A gente tem que usar a razão, né? É óbvio que chega domingo de manhã e a gente vai na missa domingo de manhã, toda a minha família, que é às 9 da manhã, eu tenho que me acordar mais cedo. Eu tenho que fazer o café deles, né? Ou eu ou o meu esposo. É óbvio que a gente às vezes quer ficar um pouco mais na cama. Mas eles acordam, meus filhos acordam super cedo, eles deitam cedo já e tal. Mas eles vão se acordar cedo e eu não vou ficar lá deitadona, dormindo, e eles dali a pouco brigando, porque estão com fome, criança com fome não sabe reagir, né? Começa a brigar, começa a ficar briguenta, chorona e tal. Por quê? Porque simplesmente a mãe, em vez de levantar, fazer o café, né? Ir lá
porque são pequenos, não sabem fazer sozinhos e tal, vão se queimar com leite, enfim, não foi capaz de fazer. Ou o neném acordou chorando, tal, tá com a fralda cheia. Ai, meu Deus do céu, tô mal, vou ficar aqui morrendo porque tem que trocar uma fralda. Não, vamos lá e vamos fazer, né? Então a gente não pode dar espaço na mente para ficar se lamuriando, se lamentando, murmurando. Isso é murmurar, né? Ficar, ai, pobre de mim, ai de mim, que eu tenho que trocar uma fralda, ai de mim, que eu tenho que aquecer um leite. Aí vem essas mulheres do papo maternidade real, ai, porque não sabe o que uma mãe sofre, uma mãe não sei o quê. Aí faz aqueles textão que, ai, meu Deus do céu, né? Pô, gente, viver é isso aí, ter filho é isso aí, criança é isso aí. Não dá espaço para dentro de si para ficar se lamuriando. Uma coisa é a mulher se ouvir e ver se está cansada, tem que descansar. Se está com fome, tem que comer. Se está magoada com alguma coisa, tem que buscar resolver. Se não está rezando, tem que rezar sim. Né? Tudo isso a mulher tem que ver. Por quê? Aí nós voltamos lá para o inicinho da nossa conversa, né? A mulher tem que estar legal, tem que estar bem. Agora, a mulher ficar se lamuriando, ai de mim, pobre de mim, pombas, olha para o exemplo de Nossa Senhora, né? Então, por favor, né? Quem é a gente? Olha, tá bem, não quer olhar, olha, por exemplo, de tantas santas que tem por aí. Pega uma biografia de uma santa, a gente começa a ficar com vergonha, às vezes, né? De estar reclamando, de ter que colocar uma fralda descartável, né? E não ter que estar lavando lá no rio gelado, né? Um monte de fralda de pano. Então, assim, é de aquecer um leite no micro-ondas, tem gente que reclama, né? Então, Uhum. assim, é uma assim, que é um absurdo a geração de hoje em dia como é fraca e como é mole. Mas é fraca e é mole porque se permite ser. Porque é cômodo eu ficar nisso de, ai, pobrezinho de mim, maternidade real, o cansaço da mulher, porque ninguém enxerga a mulher, porque a mulher. Mas só um pouquinho, né? São coisas que são próprias da feminilidade, são coisas que são próprias do feminino, isso, né? Esse cuidado com filhos e tal. O meu marido mesmo, ele me ajuda muito, eu não posso dizer que não, ele até nem gosta muito de dizer a expressão ajudar, mas ele também não gosta dessa expressão que é roubar de dividir, porque, né, na verdade é um jogo de encaixe, nós jogamos juntos, né? Todo mundo é uma equipe, nós vamos jogar tudo para frente, todo mundo junto, um passa a bola para o outro. Quando tu vê que o jogador está um pouquinho mais atrás cansado, então vamos correr mais na frente para ajudar, vamos pensar adiante, né? E até isso a mulher também tem essa capacidade de saber compreender o marido que tem. Eu, por exemplo, eu tenho um marido extremamente colérico, né? Então a gente até conversava sobre isso, né, Nina, que Uhum. como eu vou Também tem, fazer? marido colérico. Aceite dicas. Então tu sabe como eu. Não adianta a gente bater de frente. A gente vai criar um clima, uma briga desnecessária. Então, assim, ó, a mulher, ela não só se conhece, como ela busca conhecer os da sua volta. Então, eu conheço o meu marido, eu sei que às vezes ele chega louco de fome do trabalho, cansado e tal. Por que que eu já vou chegar apurrinhando ele, né? Enchendo o saco dele? Deixa ele ter o tempo dele, ele vai comer, ele vai tomar um banho, ele vai respirar, e aí sim ele vem para me ajudar. Né? E se eu tô com alguma coisa, algum problema, eu vou esperar um momento, vou esperar as crianças dormir, ele comeu, tomou um banho, tudo bem, parará, e vou lá, vou conversar numa boa, pontualmente, porque o homem não trabalha com sentimentalismo. O homem não gosta de que a mulher que fica chorando ou jogando na cara, e porque tu não fez isso. Isso não edifica, não constrói, não ajuda ninguém a nada, né? Então, o ideal é ser direta, franca e inteligente. Né? Eu tinha uma amiga minha, uma diretora espiritual minha, que dizia assim: tira a granada da mão dele. Né? Eles chegam normalmente, né, pesados, tenso. Ah, mas eu também trabalho fora e não chego assim. Mas tu é mulher, meu amor, tu é diferente. A mulher, ela tem essa visão mais macro, ela consegue alcançar e abranger mais coisas. O homem já não consegue. Né? Viva as diferenças, vamos aceitar nisso. Talvez nisso não sejamos melhores, digamos assim, que eles, né? Mas eles são outras coisas, beleza? É essa complementariedade que nos faz nos distinguir enquanto mulher e homem, enquanto a presença do feminino e do masculino dentro de casa, e que é muito importante. Então vai lá, né? Chega de noite, conversa. Isso também é uma maneira de educar, né? Não é que eu vá educar o Sim. meu marido,
Não é isso, eu não sou mãe dele, né? Ele já teve o tempo dele, mas talvez eu esteja educando a nossa relação. Talvez eu esteja ajeitando as coisas em casa, até porque os papéis não estão invertidos. Em primeiro lugar, dentro de uma casa, está a relação do homem e da mulher. Né? Às vezes as mulheres católicas mesmo, amigas mesmo, botam, em primeiro lugar está meu marido. E tem gente que se choca com isso. Ai, que horror, não sei o que lá. Não, não estou dizendo que ele vai, que eu vou dar o filé para ele e vou largar o osso para as crianças dentro de casa. Não é isso. Está dizendo que é uma ordem nas relações. A minha relação com o meu marido tem que estar legal, tem que estar muito bem, e ele tem que ser, sim, atendida antes de qualquer coisa. Porque se eu estiver bem com o meu marido e nós estivermos unidos e caminhando junto, a coisa vai fluir dentro de casa. E muitas vezes a mulher é que cabe esse papel, por quê? Porque a mulher tem uma sensibilidade muito maior. Deus nos deu esse dom, Deus nos deu, nos capacitou para isso. Então, já que algumas mulheres acham que isso pode ser uma fala machista, não, muito pelo contrário, poderia ter uma fala até feminista. Porque, pensa bem, a nossa capacidade, a nossa potencialidade. Se o homem é a cabeça do casal, eu sou o pescoço, a cabeça vai girar para onde eu quero. E eu tenho que aceitar isso com inteligência, né? Saber conduzir essa situação. E se eu conduzo essa situação e essa relação numa boa, eu vou ter um parceirão do meu lado, eu vou ter um amigo meu que vai me ajudar e que vai estar junto comigo. Né? Um mata, o outro enforcou, o outro já está cavando a cova para enterrar junto. E é assim que um casal tem que ser, chutou a bola pra frente. Sim. Não, bacana demais, Aline. E você falou aí sobre ajudar e tudo mais, Aline. Tem uma coisa que a gente fala ajuda, mas a palavra não é essa, né? A gente alivia o fardo, né? A nossa vocação é aliviar o fardo dos outros. Como que eu alivio o fardo do meu esposo? Né? Tá cansado e tal, né? Ele vai olhar pra você, não, minha esposa tá aí cansada, com um menino pequeno o dia inteiro. Como que eu alivio o fardo dela? Né? Às vezes assim, vindo a comida às crianças, ou só tirando as crianças do campo de visão delas, já é um descanso para ela. Não, meu marido tá ali cansado. Ah, vou dar ele 1 hora, pelo menos, antes de começar a jogar os problemas para cima dele, aqui do dia, né? Teve uma coisa engraçada, você falou aí da alimentar, tinha uma época aqui em casa que dava 11 horas, começava o choque, né? Todo dia, todo dia, todo dia. Aí um dia a gente meditou e percebeu que esse horário começava a dar fome no meu marido, e ele já estava um pouquinho fora de si, né? Então, hoje, já aproximando esse horário das 11, já me certifico que pelo menos uma refeiçãozinha ali pré-almoço ele vai ter para que a gente faça esse momento um pouquinho melhor. E outra coisa que você falou que não tem o que arrematar, mas né? É isso, né? Essa sabedoria de conduzir as coisas da casa, né? Sem choque, sem conflito, muitas vezes. E até o próprio conflito tem que ser muito sábio, né? Você confrontar alguém tem que ser com muita sabedoria. Esse heroísmo de servir ao outro, os filhos, não como funcionário, não como limpadora de casa, mas alguém que eleva eles para algo melhor. E essa pessoa que rica, às vezes não de riqueza monetária apenas, mas que tanto valoriza o lar, como trabalha incansavelmente para eles, né? Aline, a gente estamos quase aproximando daquele momento de despedida. E você fica à vontade aí para... Eu gostaria assim, que você... A gente tem mais uns 5 minutinhos, mas eu gostaria que você desse uma mensagem final, né? Pra nós duas conversamos com muitas mulheres, você também acredita, né? E a gente escuta muitas histórias, muitos casos. Então, eu gostaria que você deixasse falasse agora no final um pouquinho da coragem, né? A gente falou um pouco da beleza, da alegria, da generosidade, da justiça e da coragem para enfrentar a vida, porque a vida é isso mesmo, né? Se tá difícil é porque não é a vida ainda, né? Se tá duro, tá doído, é porque nós estamos vivos e numa vida que vale muito a pena. E porque crescer dói. Então é isso aí, né, Nina? Eu diria que essa coragem que a gente tem e tudo isso, e as coisas que eu consigo de bom aqui dentro de casa, não é nada mérito meu, é tudo mérito de Jesus.
né? Mérito de Cristo. Então, joelhos dobrados, muita oração. Eu rezo, como diz uma amiga minha, que mãe não reza, né? Todas as mães rezam, de uma maneira ou de outra. Até aquelas que acham que não rezam, estão rezando sim. Porque todos os minutos e todos os momentos a gente conta e pede a ajuda de Deus e a graça de Deus. E a gente, quando tem a plena consciência disso e pede que Nossa Senhora interceda por nós, nos ensine a ser aquela mulher forte que ela foi, né, e ser esse exemplo que ela é para nós, isso nos dá muita força, né? Então agora nós lançamos a hashtag Reze pelo seu marido e realmente assim é algo que é muito forte isso, né? E aí eu proponho, durante a semana eu estou propondo alguns desafios. E tudo isso para quê? Para fazer as mulheres pensar, né, sobre si, pensar no seu relacionamento, pensar o quanto isso elas têm que ser forte, mas elas têm que pensar, né, e o que eu penso, que eu não vou, marido, eu não vou lutar diretamente com meus filhos, quem vai fazer isso por mim é Jesus, né? Eu convoco o campeão dos campeões, né? Eu não sou burra, eu não vou lutar porque eu, na maioria das vezes talvez até perca, né? Mas ele não perde, ele ganha todas as batalhas. Então, no momento em que eu me ajoelho e eu rezo pelos meus filhos e eu rezo pelo meu marido e eu penso, rezo por mim enquanto mulher para ser melhor, para edificar o meu lar, eu tenho a plena convicção de que Cristo do meu lado, todo mundo vai ganhar. Talvez não ganhe imediatamente. Talvez eu tenha que passar por algumas coisas, né, que alguns ensinamentos, como, né, a gente faz às vezes os filhos, deixa, né, sabe que vai se machucar um pouquinho, mas às vezes a gente está lá olhando e deixa. Às vezes Cristo permite isso para que a gente aprenda. A gente às vezes tem que passar por sofrimentos para aprender algumas coisas, para enxergar algumas coisas. Não que ele fique feliz com isso, como a gente não fica feliz quando vê um filho se machucando, mas a gente sabe que às vezes é necessário, a gente sabe, ou a gente sabe que vai acontecer independente da gente querer ou não querer. E Cristo é assim. Então, naquele momento em que a gente está junto e a gente pede para Deus a força, com certeza Ele dá. Amém. Muito obrigada, viu, Aline? Foi uma conversa muito boa. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. E nós vamos conversar muito ainda nos bastidores. Quem sabe, de novo, né, a gente remarca mais uma live sobre isso. Deus lhe pague. Então, todo mundo que quiser saber mais sobre o matrimônio, sobre essa vida do lar, essa vida feliz, acompanhe a Aline, por favor. Recomendo muito ela e muito o Rafael. Obrigada. E acompanhe a Nina também. Trabalho maravilhoso. Obrigada, Aline. Muito obrigada para quem assistiu a gente. Fiquem com Deus. Boa noite. E essa live vai ficar salva por algum tempinho. Então, uns 24 horas pelo menos aí. Com Deus, Aline. Tchau, gente. Tchau.